Muda a própria percepção do time. E outra notícia, ele está conseguindo trazer de volta, recuperar jogadores. O Arrascaeta voltando aos poucos, né? O Bruno Henrique aparecendo, fazendo gol. O Gabigol também já voltou, não jogou o tempo todo, mas voltou. O Pedro meteu gol. O Cebolinha meteu gol. Então, assim... Tem um jogador aí que... Tá mudando. A notícia é péssima para os rivais. Exatamente. Eu não estou dizendo que já embalou, mas o gigante adormecido começa a acordar. Tem dois jogadores. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Grêmio por 3-0 e está na terceira colocação do Brasileirão, disputando ali já a liderança ali com Palmeiras e Botafogo, né? Então, foi um jogo muito bom, principalmente, né, o último gol do Flamengo, que foi a volta do Bruno Henrique. Muito feliz pelo Bruno Henrique, né? Não só eu, mas como muitos torcedores flamenguistas e não flamenguistas também, com a volta do Bruno Henrique. E o gol, né? A comemoração emocionante do Bruno Henrique. E ele voltou e eu espero que ele consiga ter uma sequência muito boa ainda no Flamengo, que o cara merece, né? Mas o 3-0 foi um 3-0 que não refletiu o que foi o jogo, né? Foi um jogo muito aberto para ambas as equipes. Ambas as equipes teve várias chances de fazer gols, né? Grêmio, principalmente no segundo tempo, quando o Flamengo começou a cair fisicamente, o Grêmio conseguiu ter várias chances de sequência, acertou a trave 2 ou 3 vezes aí. Mas aqui, no final do jogo, o Flamengo foi lá, matou o jogo 3-0 e o Flamengo foi mais letal nessa partida. O Flamengo com o São Paulo é um time que não sempre joga bem, mas tá sendo um time letal. Vambora pro vídeo, deixa seu like, hein? Crédito a ESPN. Deixou o like. Tamo junto. Que é o líder do programa. Vamos parar com essa palhaçada. Ele é o cabeça do bando Vamos aqui. parar com essa palhaçada. Tem gente que não gosta de apelido, essas coisas. Tem gente que não tem espelho em casa. Eu tenho, minha cabeça é grande e pronto. Caramba, deve ser um baita do espelho, hein? Rapaz, espelho em casa, cabeça é grande. Cabeça evoluída. Qual seria o seu apelido, Bubu? Bubu já é um apelido. Mas, enfim. Gente, vamos voltar. Vamos seguir. Tá começando a ficar igual a Abel. Embalou o Mengão, aí tá nesse clima já? Tá nessa... Porque ontem, um 3-0 foi bom. Gol do Bruno Henrique, hein? Maravilhoso. Aliás, isso aqui é cereja no bolo do jogo de ontem, sensacional. Mas o Grêmio, o Renato falou na coletiva que o Grêmio fez um dos melhores jogos dele, lá mesmo perdendo 3-0. O Renato nunca erra, né? O Grêmio nunca joga mal. Tá tudo certo. Mas não jogou mal, hein? Calma aí. Ontem não jogou mal, mas tomou 3-0. Um dos melhores jogos é se você conseguir se converter em gol, o que você teve de volume. Aí seria um dos melhores jogos. O que ele pode falar é, não jogamos tão mal, o Flamengo foi mais feliz na hora de converter. Acho que seria mais prudente. Agora você fala de embalar, de sequência e tudo mais. Eu acho que o fundamental desse Flamengo, William, é talvez a torcida, e é um processo também, eu acho. O torcedor, a gente estava falando da questão passional, de aceitar algumas coisas. É a torcida entender que talvez por tantas quebras de trabalho, mudança de rumo, de correção de rota e de transição de geração ali, não vai ter, talvez, nesse momento, pode ser que lá na frente, aquele Flamengo de todo mundo espera, brilhante, que vai, sabe, dominar o jogo o tempo inteiro, criar 25 chances, fazer 4-0, 5-0, como foi aquele Flamengo-Grêmio de 2019. Não vai ter esse Flamengo. Agora, esse Flamengo começa a entregar o que ele não tinha antes, que é sequência. Vitória. Se não é brilhante, outro time cria, ele é mais letal. Ele precisa de menos para colocar a bola para dentro. E talvez a gente tenha a imagem aqui atrás, eu acho que tem algo muito emblemático e algo muito interessante para coroar, porque quando você fala dessa vitória do Grêmio, você não vai necessariamente falar que o Grêmio criou muito, você não vai falar que tal jogador fez o primeiro gol, você vai lembrar que o Bruno, depois de tudo que passou, Bruno Henrique, ele volta a marcar, porque é uma cena muito forte, é uma cena muito emblemática, com todos os jogadores vão até lá, o Gabriel sem roupa de jogo já vai fazer aquela cena deles ali, né, um interagindo com o outro, e acho que o torcedor sente muita falta, porque nessa coisa afetiva de você estar sempre buscando o 2019, ou algo de título, ou a boa fase, o Bruno é um pilar disso tudo, o Bruno é um simbolismo, é uma figura do que era o Flamengo que sempre dava certo. O Flamengo de gol, de alegria, de boa atuação, de título, e acho que fica muito isso de ontem. Não tem muito o que lamentar, assim como o jogo do Racing. E o São Paulo concorda isso, tanto na coletiva do Racing quanto ontem. Ele fala que tem situações que precisam ser melhoradas, ele fala que tem coisas a serem corrigidas. Eu acho que como o Racing não é brilhante, mas talvez hoje o Flamengo não precise ser brilhante a todo momento. Ele precisa vencer, ele precisa ter sequência, ele precisa voltar a ser o time que mais vence. O Flamengo hoje é quem tem a maior, acho que o Busto citou isso semana passada. 10 jogos. 10 jogos sem perder.
na Série A, entre os clubes da Série A, contando todas as competições, ninguém tem essa sequência. Então, o Flamengo precisa disso. O Flamengo não tinha isso. O Flamengo era o time que não ganhava, quando era testado, não se provava, tinha problemas de finalização, tinha problema que tinha muito volume, chegava, mas não sabia o que fazer com a bola. O Flamengo hoje sabe fazer com a bola. Talvez não tanto como antes, mas o Flamengo hoje vence. É o que fica do jogo de ontem. E quando você olha para a tabela, ela já começa a se desenhar. Você já tem o Botafogo por ali, você já tem o Palmeiras colando, você já tem o Flamengo colando. A ver o que vai ser desse Atlético cada vez mais instável, não só dentro de campo. Então o Flamengo começa a se posicionar. Quem diria há um mês e pouco, um mês atrás, que a vaga está resolvida numa Libertadores, que você está começando a vencer, mesmo quando não fosse brilhante, você é letal, que a coisa, você começa a trocar a sua agenda, não é mais se tem picuinha dentro do vestiário, se esse jogador tem 15 jogadores no DM, se é o time que precisa não sei o quê, se é São Paulo, que é professor Pardal. Flamengo hoje você senta para voltar a falar que o Flamengo vence com alguma frequência. Acho que isso é mais importante, filho. Aliás, essa chavinha ela realmente virou, porque estava falando esses dias, Flamengo do começo do ano, Flamengo que perdeu todos os campeonatos, uma agenda negativa, bagunça e tal, totalmente negativa. A agenda do Flamengo hoje é o time que está no G4 do Brasileiro, que não perde há 10 partidas, que ganhou as últimas 4, que fez 4 no Vasco, que venceu o Racing, fez o grande jogo, mas venceu. Mas é um jogo difícil. É um jogo dificílimo, e tinha uma questão ali também hoje de classificação e tal, que faz 3-0 no Grêmio, um Flamengo que está classificado na Copa do Brasil para a próxima fase, com um excelente jogo contra o Fluminense, depois um bom jogo, 2-0, passando, que esse jogo da Libertadores deu ao Flamengo a classificação, está classificado, né, gente? A gente não precisa ir muito longe. No sorteio que direciona Fla-Flu para a Copa do Brasil, qual era a impressão geral? Qual era o grande time ali do momento? Era o Fluminense. Hoje, quando você vira a chave... O Fluminense tinha enfiado 4 no Flamengo. Você olha para sorteio de Copa do Brasil, você daqui a pouco vai olhar para sorteio de mata-mata de Libertadores, você vai olhar o Flamengo diferente. Sim, não. Flamengo e Fluminense, você olhava e via o Fluminense enfiando 4. Agora você olha Flamengo e Fluminense e vê o Flamengo se classificando em cima do Fluminense. E você passar como você passou pelo Fluminense muda. Sim. Muda a própria percepção do time. E outra notícia, ele está conseguindo trazer de volta, recuperar jogadores. O Arrascaeta voltando aos poucos, né? O Bruno Henrique aparecendo, fazendo gol. O Gabigol também já voltou, não jogou o tempo todo, mas voltou. O Pedro meteu gol. O Cebolinha meteu gol. Então, assim... Tem um jogador aí que... Tá mudando. A notícia é péssima para os rivais. Exatamente. Não estou dizendo que já embalou, mas o gigante adormecido começa a acordar. Tem dois jogadores aí que eu acho que são... Tem dedo do Bubu nisso? Tem eu dois acho que jogadores sim. que são fundamentais. É a mentalização. São fundamentais para essa reconstrução e que está dando certo com o São Paulo, né? Primeiro que é natural, o time do São Paulo, ele vai produzir 10 chances e vai dar as 3, 4 oportunidades para os times adversários, pela forma como ele joga. Isso é fato. Né? Agora, o que está jogando Pulgar entrou no meio-campo do Flamengo e acertou o meio-campo. Para mim é o eixo. Porque antes do Pulgar, o Thiago Maia não sabia onde corria. Thiago Maia ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. Agora não, Thiago Maia já sabe onde corre, Pulgar já é uma referência ali, então você dá as coordenadas para o cara que joga ao lado, né? Pô, eu tenho o Pulgar aqui, onde ele vai? Eu vou me posicionar. O Pulgar da mesma forma, faz a leitura de jogo e é um cara que joga, chega ao ataque, chega para finalizar, faz um 2 ali próximo à área. E um menino que está voando, que lembra muito o Rodinei, que fazia muita função do Rodinei, né? Que o Rodinei fazia essa função aqui pelo lado direito, que era uma bala ali. É o Wesley. O que esse menino está jogando? Ah, mas ele tem problemas defensivos. Mas espera aí, eu estou montando uma equipe para justamente aproveitar o melhor dele. Do meio para frente, Wesley, vai. O moleque parece uma flecha. Pega a bola e já está saindo. Chega participando das jogadas, parece que é um menino... E um gol contra o Racing abrindo para a Libertadores muda a tua confiança. Sim, lógico que muda. Então, assim, é um Flamengo... eu acho que é um Flamengo que a gente volta a olhar para o Flamengo e falar assim, não pode falhar, não pode errar. Se errar, esse Flamengo vai matar o jogo. Se errar, o Flamengo... Antes mesmo já era assim, pela qualidade dos jogadores, né? Mas vivia aquele momento ruim. Ah, não, o Flamengo não ganha, o Flamengo não bate, o Flamengo não consegue fazer. Só que agora não, agora você fala assim, esse time joga e eu não posso errar, porque se eu errar, eles vão meter caixa, eles vão fazer gol. Gerson jogando também da mesma forma, chamando... Mais um aí na lista, chamando o protagonismo, Exatamente. chamando a responsabilidade. Então, assim, isso tudo é fruto de um trabalho que já começa a surtir efeito. Tem zap, manda pro ar. Já? Sempre.
Mas não Foi mas ninguém justamente queria ser o Arão do elogiar Sampaoli, o... não, hein? Então, mas no momento difícil da chegada de Sampaoli e tal, confusão, bababá, eu defendi como advogado. Eu falei assim, sou um advogado do Sampaoli. Deixa... Ô, Samurai, Deixa o Sampa trabalhar. Falei, deixa o Sampa trabalhar. Aí, teve 29 dias seguidos de trabalho. Teve gente que pode ter ficado de biquinho, pô, mas não sei o quê. Ele tá trabalhando. A intensidade, que é a palavra que o Pedro Ivo trouxe ao futebol brasileiro, e que os técnicos agora copiam, ficam falando Você aí. não vira advogado do Dorival, já que a situação é parecida, assim? Porque eu só pego o caso... Eu acredito. Ah, você não acredita tá. no Eu vou caso sair do Dorival? defendendo todo mundo, entendeu? Pô, defender o São Paulo com excelente memória, hein? É uma característica Vai minha. defender o Barbieri. Eu costumo defender quando o cara tá em baixa. Eu costumo defender... Então defende o Barbieri agora, Então, por tá exemplo, bom. eu defendi o Mourinho. O pessoal falando, tá ultrapassado. O Ancelotti, tá ultrapassado. Você defendeu o Ancelotti, o Mourinho, não? O Mourinho precisa muito de defesa. Mas o pessoal, não, tá ultrapassado, não sei o quê. Então, eu defendo normalmente os fracos e os oprimidos. Nossa. Os castigados Barbieri, perseguidos. o Barbieri... O Sampaoli é bem fraco e oprimido Aí mesmo. eu defendi aqui. Você vai Aí, defender o Cudê também? aí tinha até torcedor do Flamengo que tinha uma pulga atrás da orelha, aí veio o Pulgari, beleza tal, pra fazer o trocadilho perfeito. Pra repetir o E trocadilho. E tá aí agora resultados e desempenho. Mas onde É entra um a tipo sua de jogo que contribuição está aí? animando a torcida. É o seguinte, Às vezes onde o entra a Flamengo, sua a nação contribuição? está mais feliz com o desempenho. Eu ainda só com não os entendi resultados. onde tá. É Opa, difícil, vídeos. o tempo é curto, tem vídeos, tem que falar. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Já vai deixando aquele seu like aí, né? O Flamengo venceu o Grêmio por 3-0. O Flamengo conseguiu uma maratona de jogos, né? Praticamente só um empate, sem derrotas, 10 jogos invicto. São Paulo ele sim tá conseguindo evoluir esse time. Óbvio que tudo é um processo. Não é porque caso o Flamengo perca um ou dois jogos, está tudo errado. Tudo é um processo. E o São Paulo ele acredita no processo desse time. O time tá evoluindo muito fisicamente, a gente consegue ver isso. O Flamengo evoluiu muito fisicamente. Mas no jogo diante do Grêmio, principalmente no segundo tempo, caiu fisicamente. Por quê? Porque veio numa maratona de jogos muito grande, né? Principalmente na última semana. 3 jogos em uma semana, então óbvio que uma hora o corpo não aguenta. Mas aquilo, agora o Flamengo vai ter uma parada de 10 a 11 dias aí por causa da data FIFA. E vai ter tempo de recuperar o jogador e ainda evoluir, né? Pedro marcou gol. Isso, querendo ou não, Pedro estava um pouco meio cabisbaixo, não jogando bem. E mesmo ele não jogando muito bem, o Pedro entrando no segundo tempo, mesmo não apresentando um bom futebol, o Pedro participou do jogo e conseguiu marcar o gol. E isso, querendo ou não, aumenta a confiança do jogador. Bruno Henrique, voltando após longo tempo lesionado, né? Entrava em um jogo ou outro, né? Um jogo sim, 2 jogos não. Um jogo sim, 2 jogos não. Entrou no minuto 27, se não me engano, do segundo tempo. E no final do jogo conseguiu fazer o gol, né? Isso dá um ânimo pro jogador. E o São Paulo confia no Bruno Henrique, né? Então o Bruno Henrique, para ele voltar, é só questão de tempo, né? Voltar ao ritmo natural, ritmo de jogo, uma sequência boa pro Bruno Henrique. E o Everton Cebolinha também, né? É um jogador tão criticado no Flamengo. Ele fez o gol. A lei do ex nunca falha, né? Eu acho que a única lei no futebol que não falha é a lei do ex. Cebolinha fez isso também, queira ou não, quando os jogadores que estão em baixa marcam um gol, né? Acaba voltando aquela moral, aquele ânimo para aí, aquela confiança, né, para o jogador continuar dando sequência aí. O que a gente espera é que o Flamengo continue evoluindo. O Flamengo acho que deu aquela virada de chave no momento certo, né? Como aconteceu ano passado com o Dorival. Espero que o Flamengo possa terminar esse ano muito bem. E o Flamengo brigando pela liderança. Ninguém diria que o Flamengo na 10ª rodada agora estaria a 5 pontos do líder, que é o Botafogo, né? Ele chegou a estar, acho que 9 ou 10 pontos. Agora está apenas em 5. 3ª colocação. E aquilo. O Flamengo vai vir forte esse ano, hein? A gente espera que o São Paulo continue evoluindo, continue recuperando os jogadores. Menos o Marinho, porque o Marinho já foi já. E o Flamengo disputa todos os títulos possíveis. Óbvio que vai chegar um momento ou outro, o Flamengo vai ter que abrir mão de alguma competição. E geralmente sempre abre mão de competição do Brasileirão, né? Chegar mais com semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, óbvio que vai abrir mão do Brasileiro, é sempre assim. O Flamengo tem elenco para disputar as 3? Sim. Mas vai chegar um momento que o Flamengo vai ter que abrir a mão, né?
faz parte do futebol. Né? É isso aí, agora 10 11 dias parado, se preparando durante a data FIFA para voltar mais forte ainda, né? É isso aí, tamo junto. Só que o 3-0 não refletiu o que foi o jogo, né? Isso eu concordo. Mais importante, o Flamengo venceu, jogou ali e o Flamengo ele tá sendo mais efetivo. A palavra tão marcante que o Sampaoli falava, contundente, o Flamengo tá sendo. O Flamengo tá sendo contundente nas suas finalizações. O Flamengo finalizou 4 vezes no gol e 3 entraram. Então o Flamengo foi muito contundente diante do Grêmio no Maracanã. E o Luizito Soares, deixa eu falar uma coisa. O Luizito Soares é um absurdo de jogador, filho, incrível, absurdo.